Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Santuário da Vida. Salve Maria! E a todos que nos acompanham pelo canal da família Paz e Bem. No mês de maio, a Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de Rio Preto está completando 92 anos de sua fundação. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele, que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia! Preside a Santa Missa o Padre João Gualberto, da cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Iniciemos a Santa Missa cantando. Todos, aqueles que nos acompanham também por essa transmissão ao vivo, chegando em sua casa com a Santa Missa. Aqui nos reunimos diante deste altar, junto com toda a igreja, a clamar o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Pentecostes, tempo de colheita, tempo da morada de Deus no meio do seu povo. Vamos assim, colocando o nosso coração na presença de Deus, invocá-lo com toda a confiança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É Deus quem nos reúne como família diante do seu altar, porque Ele nos quer alimentar com a sua palavra e com o seu corpo e sangue. Nós rezamos nesta missa pelo aniversário de Eliane Fernandes, também em ação de graças pelos 92 anos de fundação da Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de São José do Rio Preto. Parabéns por esse tempo todo de fidelidade. Também rezamos pelas almas de Eliette e Orlando. Cada um também coloque sobre o altar a sua intenção. E para bem celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos-nos pecadores, purifiquemos o nosso coração, convertamos-nos para Deus, para que Ele nos encha com o seu Espírito. Confessemos os nossos pecados. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, cure as feridas do nosso coração e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele nos salvou, glorifiquemos a Ele. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora, no coração dos que creem em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos,
medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós o escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda face bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o céu, respira, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascei, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita no íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao secos regai, curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro. O frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai ao prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém.
vossos dons, acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, amados ouvintes e telespectadores, celebrar a solenidade de Pentecostes é olhar para uma história de amor, de um Deus que amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que o mundo não pereça, mas para que seja salvo. E que esta salvação permaneça no coração dos seus filhos até o dia em que nós nos encontrarmos com Ele novamente. A história da nossa salvação é uma história de amor. Primeiro nós precisamos acolher o amor que Deus tem para conosco, que é imenso, que é eterno, que é divino e que supera tudo quanto possamos imaginar. A grandeza desse amor. Deus nos ama não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos. Somos filhos e filhas criados à sua imagem e semelhança. Mas muitos perguntam: se Deus me ama tanto, por que que eu não experimento esse amor que Ele tem por mim? Uma das dificuldades, ou vamos dizer, uma das barreiras, que é a pior de todas, se chama pecado. Quando o pecado entra no coração do homem, ele rompe a sua unidade com Deus. Por isso ele fica privado de experimentar em profundidade o seu amor. Mas mesmo nós sendo pecadores, Deus não nos deixa de amar. O amor dele por nós é de sempre e para sempre. O pecado não tira de Deus o amor que Ele tem para conosco. Como o erro de um filho ou de uma filha tira dos pais o amor e o carinho que eles têm pelo seu filho. Mas eis aí a grande dificuldade de nós nos aproximarmos de Deus. Porque nós temos uma falha, nós temos um pecado que é uma barreira. E essa barreira precisa ser rompida, precisa ser quebrada. Nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos fazê-lo. O homem tentou, com crenças, com rituais e com
todos os meios possíveis se libertar do pecado, e ele não conseguiu. Foi preciso que o Pai enviasse Jesus, o seu Filho, assumindo a nossa condição humana, e na nossa condição humana, na nossa fragilidade, vencer o pecado e destruí-lo, e destruir também a morte, que é a consequência do pecado. Então vejam, o que Deus fez para nos salvar, enviou o seu Filho, e Ele veio para salvar. Ele mesmo diz: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, que jaz sob o domínio do pecado. E fazendo isto, com a sua paixão, morte e ressurreição, e agora, depois de celebrarmos a Páscoa, que é a sua ressurreição, a sua paixão, a Páscoa, esse tempo pascal, a sua ascensão aos céus, nós agora celebramos o Pentecostes. Depois de Jesus ter concluído tudo o que Ele tinha que fazer, Ele derrama sobre nós o seu Espírito para dizer: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. A vida nova que os discípulos adquiriram e que todos aqueles que creram em Jesus, é preciso ser alimentada e fortalecida pelo Espírito Santo. E daí, meus amados irmãos, a necessidade que todos nós temos do Espírito Santo. Clamemos por Ele, supliquemos por Ele, abramos o nosso coração à escuta dEle. Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Cristo ressuscitado no nosso meio. Ele é a força de que nós cristãos precisamos, sobretudo nesses dias em que nós vivemos sob a ditadura de uma ideologia que quer quebrar tudo e todos, e querem eliminar a Deus e eliminar toda a humanidade. Como ter visão divina, como ter visão espiritual num tempo difícil como o nosso, sem o Espírito Santo? Clamemos por Ele, para que nós enxerguemos com clareza, porque o Espírito Santo dá clareza na fé, dá clareza sobre a igreja, dá clareza sobre Deus, dá clareza sobre a verdade. Portanto, antes de falar qualquer coisa, de emitir qualquer opinião, escute o Espírito Santo, escute a Deus. Aliás, é uma coisa que Ele, desde quando criou o homem e a mulher, Ele pediu para que eles permanecessem com Ele, em unidade com Ele, que o escutasse, que se deixasse ser conduzido por Deus. E os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, mas são tempos também de graça, porque o Espírito Santo está aí. É só nós abrirmos o coração. Contra esta igreja nenhum mal imperará, porque o Espírito Santo é o defensor dela. É o que ilumina, é o que conduz, é o que direciona. Portanto, guarde a sua fé com muito amor e carinho. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua igreja, mas peça o Espírito Santo para que conduza a sua vida, para que te fortaleça nas adversidades, nas contrariedades e nas mentiras que constantemente estamos enfrentando. Essa é a vida nova que Cristo veio nos trazer. O católico, o cristão católico, vou dizer diferente, é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a nossa evangelização é propaganda. E a nossa fé é vazia. Os nossos ritos são apenas simbólicos. Mas com o Espírito Santo tudo tem sentido. A nossa evangelização se torna eficaz. A nossa vida cristã se torna autêntica. A nossa caminhada de igreja, ela vai cada vez mais se firmando. Porque o fundamento é Deus, a base é Ele. E sem Ele, nós viramos outra coisa, e não igreja de Cristo, e não homem e mulher de Deus. Por isso que, ao celebrarmos esta solene festa de Pentecostes, ao olharmos para a realidade que os discípulos naquele tempo viviam, e ver
o alcance que tem o Espírito Santo na vida da igreja. Falar todas as línguas. Não é só orar em línguas, como é a oração que existe na vida da igreja cheia do Espírito Santo, mas é o Evangelho chegar a todas as nações, a todos os povos. Essa é a grande unidade que Deus fez através da sua igreja, pelo anúncio do Evangelho. Olha o alcance que a palavra de Deus já teve no mundo. O mundo inteiro já conhece, nem todos os lugares, mas a palavra de Deus já espalhou em todas as línguas e nações. O amor de Deus foi derramado no coração das pessoas, de forma que elas são alimentadas, são conduzidas pelo Espírito Santo. E essa experiência dos apóstolos também é a experiência de todo o corpo da igreja. Uns pensam, padre, só os apóstolos que receberam o Espírito Santo, né? Ou só os carismáticos que receberam o Espírito Santo, né? Mas não, todos nós. Lembra da sua crisma? Que o bispo te ungiu, recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, dom de Deus. Você alimenta esse dom de Deus em você? Procure no seu dia a dia. Vem Espírito Santo, clame por Ele. Faça como a igreja primitiva, que obediente a Jesus se pôs à oração e aguardar o derramamento do Espírito Santo. Por que não podemos fazê-lo também? Eu gostaria de experimentar a eficácia, a força do Espírito Santo em minha vida. Pois não, se abra o coração, peça a Ele. É dom gratuito. É desejo de Deus que você seja cheio do Espírito Santo, para que você viva já aqui nesta realidade a vida do céu, a vida em Deus, ser conduzido por Ele, ser instruído por Ele, ser formado por Ele. Peçamos o dom do Espírito Santo. E Paulo, na sua carta, ele coloca que o Espírito Santo é um só, mas há diversidades de dons, de carismas. Olha como a nossa igreja é rica. Quantos dons, quantos carismas, quantas associações, quantas congregações existem. São diferentes? É outra língua? É outra fé? Não, é a mesma fé, é o mesmo Espírito. E o Espírito Santo não se contradiz. Ele é autêntico na verdade. Ele é fiel, porque Ele é o próprio Deus. E Deus não se muda, não se contraria. Por isso que o Espírito Santo na igreja traz a unidade, une os povos, une as pessoas, une os crentes, e não os dilui, não os separa, não os briga. O Espírito Santo tem esta força de unir, de trazer para o centro, de trazer para o eixo, de trazer para Deus unidade. E a nossa fé, que é proclamada no mundo inteiro, é uma só. Não tem variação, mas é uma só. O nosso Deus é um só, o nosso Salvador é um só. Então a nossa igreja é uma igreja unida, ela tem unidade, embora com membros diferentes, pessoas diferentes, mas um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. E Jesus, no seu Evangelho, não dá outra coisa aos discípulos senão a sua paz. Soprou sobre eles e disse: a paz esteja convosco. O que Deus tinha que fazer para a nossa salvação foi realizado. O homem pode ter acesso a Deus, o homem pode mergulhar em Deus, ter a vida de Deus em si. Então se estabelece a paz. Aquilo que o pecado rompeu e trouxe divisão, trouxe separação, agora com Cristo Ele une de novo. Então se estabelece a paz. Que o seu coração esteja em paz, meu irmão e minha irmã, pela ação do Espírito Santo, te dê a compreensão de mergulhar nesse mistério. Que o Espírito Santo hoje encha abundantemente os vossos corações e vossas almas, e enche-vos de alegria, porque o fruto do Espírito Santo é a alegria e a paz. E esse Espírito Santo nós vamos receber hoje pela Santa Eucaristia, pelo corpo e pelo sangue do Senhor, que vamos receber na Sagrada Comunhão. Ali está o Espírito Santo, ali está Jesus em corpo, sangue, alma e divindade.
e com seu Espírito. Abramos-nos a esta graça. Celebremos Pentecostes com grande alegria e grande desejo de estar cada vez mais cheios do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, traga paz, traga compreensão, traga unidade e força para toda a igreja que é sua, que assim seja. Amém. Vamos todos juntos como igreja professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo, que habita em nós. Por isso podemos alegremente rezar: enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre a igreja, atua o mundo. Sobre a igreja, atua no mundo inteiro, sobre o Papa, enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito nessa terra. Sobre o Papa, os bispos e presbíteros, diáconos e os demais ministros do vosso povo, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre os religiosos e religiosas, enviai o vosso Espírito sobre a face da terra. Sobre os que atuam na comunidade mais distantes do vosso país, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre aqueles que no governam e programas a dignidade humana, enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre as famílias, células vivas na sociedade, enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre os leigos e leigas que se dedicam diariamente no reino de Deus, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre os jovens e as jovens, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre os apaixonados e os noivos, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Sobre os doentes e os seus cuidadores, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Deus eterno e todo-poderoso, acolhei as súplicas do vosso povo e fazei-nos dóceis à ação do Espírito Santo, para que, fortalecidos por seus dons, sejamos fiéis ao Evangelho em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como um sinal
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que, conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, no qual, pela efusão do vosso Espírito, foi manifestado ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos ao Senhor a tua misericórdia. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, como família, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Deus, o meu amor.
Ó Deus, oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continuar sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos proceder agora ao apagamento da vela do círio. Esta vela que ficou durante todo esse tempo. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nesses 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, luz do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E desça sobre todos vós, sobre a vossa casa, a vossa família, o vosso trabalho, o vosso ir e vir, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa presença e participação, tenham todos um ótimo domingo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Enviar meu Santo Espírito, Senhor.